Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, 21 de abril, terça-feira. Nós estamos vivendo a terceira semana do tempo da Páscoa. E hoje nós vamos refletir o Evangelho que está no capítulo 6 de João, dos versículos 30 ao 35. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus mais uma vez está prefigurando a Eucaristia. Ele multiplicou os pães, atravessou o mar e continua, ainda assim, sendo questionado por aquele povo que, apesar de terem visto todas as maravilhas, ainda pedem mais uma vez, pedem um sinal, para que vendo possam crer. E fazem a alusão a Moisés, não falam o nome de Moisés, mas falam: os nossos pais comeram o maná no deserto, como está na Escritura, pão do céu deu-lhes a comer. E Jesus aí reafirma: não foi Moisés quem deu o pão do céu, é o Pai, é Deus quem vos dá o pão vivo descido do céu, porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Jesus é o pão do céu. Ele mesmo vai dizer: eu sou o pão da vida. E eu vim para matar a sede, eu vim para matar a fome desse povo. E fome humana não, a fome de Deus. É Ele que veio nos dar essa força, esse sustento, esse alimento, e veio nos dar a vida eterna com Deus, a vida eterna com Ele. Por isso, ele diz assim: quem vem a mim? Meu irmão, minha irmã, nós precisamos ir a Jesus. Quando nós estamos com fome, e a fome aqui pode simbolizar o momento de dor, o momento de dificuldade, o momento de sofrimento, não. Nós precisamos, assim como nós recebemos o nosso alimento humano no dia a dia, nós precisamos ir a Jesus, não só quando nós temos fome, nós precisamos ir a Jesus todos os dias, porque é Ele quem mata a nossa fome, é Ele quem sacia a nossa sede de Deus. E ao caminhar com Ele, ao fazer a opção por Jesus, ao buscá-lo na palavra, buscá-lo na graça que nós temos na nossa igreja, da Eucaristia, nós vamos nos alimentando, nós vamos nos fortalecendo, nós vamos sendo sustentados pela força, pela presença do pão vivo descido do céu, que é o próprio Cristo. Ele mesmo revela, Ele é o pão da vida, é Ele, é a sua pessoa, é Ele em pessoa, é Ele que dá significado para a vida humana, é Ele que sacia o pão, o ser humano, de toda a sua fome, de toda a sua sede de Deus. Por isso o convite de Jesus: quem vem a mim?
E o convite para nós hoje é irmos até Jesus, irmos nos alimentar na Eucaristia do seu corpo, sangue, alma e divindade, nos alimentarmos pela palavra, não irmos em busca do milagre, né? Porque se nós vermos diante de todos os evangelhos e os relatos que existem, os milagres que Jesus realizou em comparação ao ensinamento que ele deu são muito poucos, mas esses milagres aconteceram para que a fé daqueles que estavam ao seu redor se fortalecesse, para que seus olhos se abrissem e eles pudessem assimilar a verdade maravilhosa de Jesus Cristo. É Ele, meu irmão, minha irmã, o centro vivo da nossa fé precisa ser Jesus Cristo. É nele que nós temos toda a plenitude da nossa vida. Nós temos hoje na primeira leitura, né, o apedrejamento de Estevão, onde ele faz uma acusação assim bastante grave, né, aqueles homens que estão ao seu redor, homens de cabeça dura, insensíveis, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, como os vossos pais agiram diante de vós. Então, aquele que é o primeiro mártir, né, primeiro santo, podemos assim dizer, da nossa era, da era cristã, ao entregar, ao ser apedrejado, ao morrer, ele entrega o seu espírito ao Senhor. Senhor Jesus, acolhe o meu espírito e não os condene por este pecado. A exemplo de Jesus, Estevão faz a mesma coisa. Entrega ao Senhor o seu espírito e pede que lhes perdoe esse pecado, porque assim como Jesus pediu, né, Pai, perdoais, eles não sabem o que fazem. Que todos nós, né, possamos, olhando Jesus, a gente às vezes acha que o exemplo de Jesus é muito difícil de ser seguido. E aqui nós temos um exemplo daquele que, seguindo Jesus, servindo Jesus, sendo guiado, sendo conduzido, sendo fortalecido pelo pão vivo descido do céu, que é a própria essência, a própria presença de Jesus. Imita Jesus na sua vida e na sua morte. Somos chamados, meu irmão, minha irmã, a ir até Jesus, a beber dessa fonte, para nunca mais ter sede, para nunca mais ter fome. É Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o pão vivo descido do céu, que veio para dar a vida ao mundo, a vida eterna com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Busquemos a Ele, vamos até Ele e bebamos dessa fonte que jorra sempre, manancial de graça, bênção e salvação a todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.